Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos a mais essa aula do canal, uma aula de continuação na qual eu vou tentar resolver alguns exercícios vinculados ao assunto da última aula do nosso curso de radiação, que é essa integral do fator de forma. Como eu já gravei uma aula aqui vinculada a esse assunto, uma aula introdutória na qual eu defino, o significado físico do fator de forma, juntamente com uma expressão matemática responsável pela computação desse cara e junto com algumas relações, como por exemplo a relação de reciprocidade e a regra do somatório para invólucros. Então, como isso já foi falado, eu não vou gastar muito tempo aqui falando de novo sobre isso e vou focar logo na questão de exercício. Então, é uma aula de exercício basicamente na qual eu pretendo ensinar para vocês como que a gente pode buscar esses fatores de forma que computam como um corpo consegue enxergar o outro por uma perspectiva dessa troca de energia térmica radiante, tá? Então, sem mais delongas, essa é uma aula de exercício. Vamos colocar aqui logo o primeiro exercício da aula. Eu quero ser bem objetivo para a gente não gastar muito tempo aqui repetindo coisas que já foram ditas na aula anterior. Então, o primeiro problema que eu queria resolver com vocês, eu vou colocar aqui uma figurinha que eu peguei do livro, para mostrar como é que a gente pode calcular esse cara analiticamente. Então, esse problema aqui, essa é a geometria. Eu vou fazer aqui alguns tópicos frasais, colocar aqui na forma de tópicos, assim, o que seria esse enunciado do problema. Então, pela geometria, por essa imagem, você já infere que isso aqui é um disco circular. Nesse contexto, esse disco é difuso, de diâmetro D, esse disco está lá em cima, e área que eu chamei aqui de AJ, tá? Embaixo eu tenho uma outra superfície pequenininha, né, e eu vou colocar aqui que esse cara está de frente para uma superfície infinitesimal de área AI. Aqui AI é muito menor do que AJ, essa é uma consideração geométrica. AI está a uma distância L do centro de AJ. E aí, o que eu quero fazer? Determine o fator de forma f e j como uma função de D e de L. Então, assim, eu estou buscando aqui uma expressão analítica exata para a gente estimar esse fator de forma, né, daquilo que sai de I e consegue ser interceptado por J, assim, tá? Esses caras são difusos. Então, beleza, vamos aqui para a solução da primeira questão da minha aula de hoje. Solução. Vocês vão ver que essa solução ela está muito associada à trigonometria, tá? Então eu vou usar algumas considerações de trigonometria. E aí eu queria tentar fazer um desenhozinho aqui, porque esse desenho da imagem está muito poluído, né? Tem muita seta, tem muita coisa aqui, que eu vou usar essa simbologia toda, esse DR, esse DAJ e tal, mas está muito poluído. Eu queria fazer um desenho um pouquinho mais clean para a gente entender algumas considerações que vão ser aqui utilizadas na solução dessa questão. Então, é difícil desenhar esse disco, é sempre muito difícil. Tá ótimo, finge que isso aqui é o nosso disco, que está ali em cima. Eu acho que eu não consigo desenhar melhor. Aqui embaixo eu vou ter uma superfíciezinha pequenininha. E o que eu queria desenhar aqui são algumas setas que vão ser importantes para a gente entender esse problema aqui. Essa primeira seta é uma seta que conecta o centro da superfície de cima, nossa senhora, até isso eu estou com dificuldade, ao centro da superfície de baixo, maravilha. Aqui em verde eu vou colocar essa linha que conecta um ponto qualquer, né, pertencente à superfície do disco de cima, que vai estar uma distância Rzinho do centro. Então esse Rzinho aqui, ele vai estar limitado no intervalo de 0 até D sobre 2. O Rzinho é a variável que pode andar, né, ao longo dessa distância radial no disco superior até um ponto qualquer que esteja nesse intervalo de 0 até D sobre 2. Aqui eu vou desenhar um ângulo que é importante para mim, que é esse ângulo que eu vou chamar de θI. Então, I é a superfície de baixo, J é a superfície de cima. θI é um ângulo formado, né, entre essa reta, que eu vou falar que tem
um comprimento Rzão. Eu estou aqui definindo variáveis que eu vou utilizar no meu processo de integração, tá, pessoal? Então isso aqui é muito importante. E aí, aqui eu vou pegar e vou desenhar uma linha reta. É até difícil, porque esse cara vai ficar... Vamos fazer o seguinte, esse R aqui, eu vou puxar um pouquinho mais de baixo a setinha para ter espaço aqui para puxar uma outra linha vertical que vai estar conectando esse ponto que está a uma distância Rzinho do centro do disco de cima, né, até a superfície de baixo por uma linha vertical paralela. Só para chamar atenção para o fato de que esse ângulo aqui, θ, que eu vou chamar de J, então veja, θi, ele está associado a essa distância aqui, L, e a essa distância Rzão aqui, né? O θj, ele vai estar relacionado às mesmas variáveis, assim, né? Porque esses discos são paralelos. Então, como eles são paralelos, o meu θi e o meu θj vão ser iguais, porque esses caras são paralelos. Eu vou chamar simplesmente de θ, porque vão ser esses ângulos θi e θj que vão aparecer dentro daqueles cossenos na definição da integral do fator de forma. Então, se você não lembra direito, né, aqueles ângulos θs, como eles eram definidos, dá uma recapitulada na última aula que lá vai estar muito claro para vocês. Então, por esses caras serem paralelos, esses ângulos vão ser iguais. Paralelos. Essa é uma primeira consideração. Aí eu vou puxar aqui já a minha definição do fator de forma FJ em termos das integrais que apareciam na última aula. Isso, por definição, vai ser 1 sobre a área AI, que multiplica, talvez não vai caber aqui, vamos tentar, integral em AI, integral em AJ, de cosseno de θi, cosseno... Óbvio que não vai caber aqui, o que eu estou tentando, né? Deixa eu fazer o seguinte, velho, deixa eu puxar esse cara mais para cá, tentar liberar um pouco de espaço, aqui eu vou dar um zoom maior, e aí eu vou apagar esse daqui, porque eu consigo, de repente, com esse zoom, ter um pouco mais de precisão, apagar assim na história, que nem fazendo no Paint, você seleciona e você aperta no Delete. Então, deixa eu tentar colocar aqui as minhas expressões que eu tinha para esse cálculo. A gente viu na última aula que esse f e j, esse cara vai ser 1 sobre AI, da integral dupla, em AI e AJ, de cosseno de θi, cosseno de θj, dividido por π Rzão ao quadrado, dAI, dAj. Eu tenho que integrar esse cara em duas áreas. A vantagem desse problema, a sorte, é que o AI é infinitesimal. Então, como ele é muito pequeno, eu vou acabar integrando só em AJ, na verdade, tá? O que vai me facilitar muito a vida. Então, aqui eu já vou colocar essa consideração, né? Como AI é muito menor do que AJ e dAI independe de θ ou Rzão, esse cara independe das coisas que aparecem dentro da integral, eu vou ter uma simplificação da minha vida, na qual esse FJ ele vai ser igual a... Veja, aqui eu vou ter 1 sobre AI, e aí vai ter uma integral aqui em dAI. A integral em AI de dAI é o próprio AI. Então vai cortar AI em cima com AI embaixo, esse cara vai ficar simplesmente uma integral em AJ. Esses cossenos são iguais, então vai ficar, os θs são iguais, então vai ficar cosseno ao quadrado de θ dividido por π r ao quadrado de AJ. Então é essa integral que eu vou ter que fazer aqui para resolver essa questão. Eu estou começando essa aula de exercício com uma questão que admite uma solução meio que exata, né? Um caso simples na qual eu consigo integrar aqui as coisas de fato. Então, vamos desenhar aqui um triângulo para simplificar a minha vida, né? Para a gente poder usar argumentos de trigonometria. Aqui eu vou ter um triângulo cujas variáveis serão, vamos lá, aqui eu vou ter um Rzinho que varia de 0 a Rzão ou de 0 a D sobre 2. Aqui eu vou ter, perdão, de 0 a D sobre 2, porque o Rzão é outra coisa, né? Não vou confundir vocês. O Rzão é essa distância aqui da hipotenusa.
e aqui eu vou ter o L, aqui eu vou ter o θ. Então vamos minimizar aqui, tirar o zoom, e vamos olhar para as figuras, né, para a gente identificar. O Rzinho está aqui. Aqui é difícil porque é muito pequenininha a seta do mouse. Então o Rzinho é esse cara aqui que eu circulei, tá? A distância radial do centro do disco de cima até um ponto qualquer, na superfície dele mesmo. O Rzão é esse cara aqui, essa distância dessa hipotenusa que conecta o centro da superfície de baixo com esse ponto da superfície de cima, que está a uma distância Rzinho do centro. E o θ é esse cara aqui, e eu vou chamar de L essa distância vertical assim da separação, esse cara aqui, o L. Veja que esse rolê é bastante geométrico, não tem como não ser, tá? Então aqui eu vou desenhar as minhas variáveis e aí eu vou já puxar algumas relações que vão ser úteis. Vamos só circular, vou fazer um box aqui em cima daquilo que vai ser útil para mim. Vou tentar pôr dentro dessa caixinha aqui as relações que eu vou utilizar para poder resolver essa questão, tá? Então aqui temos a expressão do fator de forma, vamos tirar o zoom, agora vamos aumentar o zoom, perdão, beleza. Então daqui, galerinha, o que eu vou ter? Vamos nessa. Desse triângulo de baixo, eu vou extrair a informação de que o cosseno de θ vai ser Lzão, cateto adjacente, sobre Rzão hipotenusa. Perfeito? O meu DAJ, eu tenho que integrar na área do disco. Então o DAJ vai ser um elemento diferencial de área que, se você integrar, vai ter a área inteira do disco de cima. Se você integrar DAJ ao longo de toda a área AJ, você tem que ter π vezes d quadrado sobre 4, né? Tem que ter a área ali desse disco. Então, esse cara vai ser aquele famoso elemento de área 2πrdr, que se você integra esse cara vai dar πr ao quadrado, né? Que é a área de fato de um disco. Você vai avaliar esse cara entre 0 até o raio efetivo dele, que é d sobre 2, que vai dar a área DAJ. Então, se você junta essas informações todas e substitui isso na expressão do cálculo do fator de forma f e j, você vai ter uma integral que vai ser, na verdade, de 0 até d sobre 2. Quem que é o cosseno de θ? O cosseno de θ é L sobre R, só que esse cara está ao quadrado. Então, L sobre R ao quadrado. Aqui embaixo você vai ter π Rzão ao quadrado. E que você vai ter o elemento de área, que vai ser 2π RdR. Então, isso aqui vai ser a integral que a gente tem que calcular. Agora, esse cara aqui, você já pode simplificar um pouquinho a sua vida, porque algumas coisas aqui dentro não dependem, né, do Rzinho. O Rzão, vamos olhar para a figura aqui, né, que é essa hipotenusa, evidentemente depende do Rzinho. O Rzinho ele vai variar de 0 até d sobre 2. O Lzão é fixo, o Lzão não varia nunca, porque ele é a distância, é a separação entre o centro da superfície de baixo e o centro da superfície de cima. Isso é fixo. Agora o Rzão, ele é função de Rzinho, porque é essa hipotenusa. O Rzinho variando, o Rzão varia junto, tá? Então eu vou tirar o L para fora da minha integral. Então eu vou ficar com isso aqui, ó. O meu fator de forma de f e j vai ser igual a 2 vezes um L ao quadrado da integral de 0 a d sobre 2, d sobre 2, de Rzinho sobre Rzão a quarta dr. Essa é a integral que tem que ser feita, realizada. Agora, se você olha para esse triângulo aqui, ó, que eu estou circulando, você pode aplicar o famoso teorema de Pitágoras, né, um dos teoremas mais famosos da matemática, um dos teoremas com os quais você vai estar mais familiarizado ao longo da sua trajetória acadêmica, eu imagino. E aí você vai inferir desse cara aqui que o teu R ao quadrado vai ser igual ao Rzinho ao quadrado mais o Lzão ao quadrado. E esse R à quarta, que aparece aqui no denominador da minha integral, vai ser então igual a R ao quadrado mais L ao quadrado elevado ao quadrado. Então aqui você já pode substituir essa informação nessa integral. Você vai ter f e j como sendo igual a 2L quadrado numa integral de 0 a d sobre 2 de Rzinho sobre Rzinho ao quadrado mais L ao quadrado elevado ao quadrado dr. Então é isso que você vai ter que integrar. Tá? Então bora integrar. Essa integral não é uma integral tão trivial assim, não é tão direta. Eu vou ter que fazer aqui uma substituição de variáveis para resolver essa integral.
O que eu acho muito legal, assim, porque isso mostra como a gente tem que ter uma boa base, né, velho, de cálculo 1 para poder ser engenheiro, no final das contas, né? Eu tô aqui já falando de radiação, que é uma matéria geralmente que pinta, assim, um assunto que pinta lá pelo sexto semestre, mais ou menos, dos cursos de engenharia, engenharia mecânica pelo menos. E aqui eu tô até agora usando aquilo que eu vi no primeiro semestre na aula de cálculo 1. Então é muito importante, pessoal, ter uma boa base em cálculo, sabe? Para você realmente ser um engenheiro que consegue ter essa autonomia cognitiva e pensar nos problemas e resolver esses problemas sem ficar tipo, com medo dos problemas, sem ficar assustado, sem ficar tenso. Vamos, né, estudar cálculo, porque isso é muito importante. Então, vamos aqui fazer uma substituição de variáveis. Vou até escrever aqui, ó, de vermelho. Substituição de variáveis para resolver a integral. Aí você vai ter uma saudade do teu curso de cálculo 1, né? Bons tempos. Eu lembro que a primeira aula que eu assisti na universidade, na minha vida, foi a aula de cálculo 1. Assim, segunda-feira, 10 horas da manhã, eu tinha 17 anos de idade, tinha acabado de sair do segundo grau e tava lá todo assustado, falando, caralho, velho, vou ter aula de cálculo, fudeu, cálculo é foda, todo mundo fala que cálculo é difícil. E, cara, foi lindo, me apaixonei, saí de lá feliz, falei, caralho, vou aprender cálculo, que massa, velho. Bons tempos, velho. E até hoje tô aqui, velho, usando cálculo, né? Eu acho que eu gostei tanto desse lance, velho, dessas matérias mais, né, de física e de matemática e tal, que eu dei um jeito de virar pesquisador para poder continuar ganhando algum tipo de dinheiro, né, com o meu diploma de engenharia, sem ter que me submeter a trabalhar, sei lá, numa empresa e ficar vendo norma, essa chatice, porque eu não tenho saco para isso não. Eu gosto realmente, velho, de pensar e, enfim, de resolver problema que envolva raciocínio, né, velho, matemática, física, isso é muito bonito. Então vamos lá, eu vou propor aqui uma variável u que vai ser igual a L ao quadrado mais x quadrado. Consequentemente, o meu du dx vai ser 2x. Consequentemente, o meu du vai ser igual a 2x dx. Beleza? Então, se eu uso isso, vamos chamar isso aqui de 1. E vamos chamar isso daqui de 2, essa substituição, essa proposta. Se eu uso 2 em 1, e aí eu vou me permitir, velho, ter um quadro mais solto, freestyle nessa aula, porque é uma aula de exercício, estou com zoom aqui. Não vou ficar, velho, nesse preciosismo estético na aula de hoje, porque não tô afim. Tô afim de resolver esse problema e transmitir alguma coisa para vocês aqui de maneira bem objetiva. Então, essa minha integral, vamos colocar o seguinte, então, com essa substituição de variáveis, o que seria a integral de 0 a d sobre 2 de x, vou chamar o r de x, tá? Caralho, tá muito pequenininho, brother. Vamos pôr assim, x sobre x quadrado mais l quadrado quadrado dx. Isso aqui é minha integral, de fato? Quando fica bem na bordinha da página, fica difícil de escrever a letra. A minha mão fica assim, ó, dobrando, porque não tem espaço, assim, sabe, velho? É foda, eu tô reclamando disso desde que começou a pandemia, até hoje não comprei a porra de uma mesa digitalizadora maior pra mim, velho. Isso aqui é uma... Eu mereço mesmo me fuder, porque eu tô reclamando, não tô fazendo nada a respeito, né, velho? Então, enfim, em algum momento eu vou comprar uma mesa e vou parar de perturbar vocês com as minhas reclamações inúteis. Bora lá então, velho. Se eu vou trocar o x pelo u, então eu vou ter que mudar primeiro os limites de integração. Quando o x vale 0, quanto que vale u aqui? Né? Olha para essa equação aqui, quando x vale 0, u vale L quadrado. Então esse cara vai ser integrado de L quadrado até alguma coisa. Antes o x ia até d sobre 2. Então agora esse cara vai até L quadrado mais d quadrado sobre 4. Então eu mudei os meus limites de integração. Os limites de integração ficaram mais complicados, mas o meu integrando vai ficar mais simples, porque esse meu x dx nada mais é do que du sobre 2, né? Então, e a parte de baixo é u quadrado. Então esse cara vai ficar 1 sobre 2u quadrado du. Isso aqui é fácil de integrar, né? Integrar... Opa, isso aqui é outra coisa, estou vendo um canal aqui. O meu sistema operacional, ele fica mudando de área de trabalho assim, sem querer às vezes, né? O Linux tem essa questão, você pode mudar tipo, várias áreas de trabalho aqui, pá. E aí, velho, acontece isso, assim, você tem atalhos muito simples no teclado que mudam de área de trabalho, às vezes você faz isso sem querer. Mas enfim, essa é a minha integral, esse cara aqui eu tenho que determinar.
Vamos resolver essa integral aqui. Vamos para a página de baixo. Então, como é que vai ficar esse cálculo? Integrar u ao quadrado no denominador, integrar u a menos 2. Então você aumenta 1 no expoente e divide pelo próprio expoente. Então esse cara vai ficar o seguinte, velho. A integral de L quadrado até L quadrado mais D quadrado sobre 4 de 1 sobre 2u quadrado du. Esse cara vai ser igual a u menos 1 meio de u a menos 1, ou dificuldade de fazer umas coisas retas aqui, de L quadrado até L quadrado mais D quadrado sobre 4. Se você substitui aqui as variáveis, tira o MC e tal, esse cara, vamos fazer com calma, né, velho? Esse aqui vai ser menos 1 meio, abre aqui, eu vou ter 1 sobre u aqui dentro, avaliado nesse limite, então eu vou ter 1 sobre L quadrado mais D quadrado sobre 4, menos 1 sobre L quadrado. Aqui eu tenho um menos em fora que eu esqueci. Então esse aqui foi já a minha avaliação. Então aqui o que eu vou fazer? Já vou organizar um pouquinho melhor esse cara. Eu vou ter então menos 1 meio. Aqui em cima, aquele 4 embaixo, eu vou colocar ele em cima. Então vai ficar 4. Aqui eu vou ficar com 4 L quadrado mais D quadrado. Perfeito. Menos 1 sobre L quadrado. Eu acho que a gente pode tirar tipo, o mínimo múltiplo comum desse cara. Isso aqui vai ficar então menos 1 meio. Aqui embaixo eu vou colocar todo mundo, vou colocar L quadrado que multiplica 4L quadrado mais D quadrado. Divide pelo cara de cima, vai ficar L quadrado menos 4L quadrado menos D quadrado. É isso. Tô fazendo a conta direto mesmo, tá? E aí, velho, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem só uma coisa que tá errado aqui, velho. Que eu acho que tem um 4 aqui, né, brother? Porque como esse cara divide por isso daqui, tem um 4 aqui em cima. Então corta esse cara com esse cara, fica menos D, tem um menos lá de fora, fica D positivo. Então esse cara vai ficar, no final das contas, D quadrado sobre 2L quadrado que multiplica D quadrado mais 4L quadrado. Isso aqui é o resultado daquela integral que eu tinha, que é esse cara aqui, ó. Só que eu tenho ainda 2L quadrado aqui do lado de fora multiplicando. Então, finalmente, o meu fator de forma, né, F e J, para esse caso mais simples do mundo, vai ser D quadrado. Aqui embaixo eu vou cortar com esse L, esse 2L quadrado, sobre D quadrado mais 4L quadrado. Então, finalmente, calculamos o fator de forma para essa geometria. É importante falar, e aqui eu vou deixar bem claro, com letras garrafais, deixa eu pôr uma letra 14. Venha 14, obrigado. Que esse cara aqui, ele é um dos casos mais simples do mundo. É difícil ter um cara mais simples que esse daqui, não tem. Né? E aí você vê já a dificuldade que é estimar esse cara quando você realmente se propõe a integrar mesmo o rolê. Né? Por isso a gente vai ter outras abordagens complementares para não precisar estar sempre integrando esse cara o tempo inteiro. E aí eu quero resolver mais 2 exemplos na aula de hoje, nas quais eu não vou ficar integrando nada e vou usar só tipo assim, relações tabeladas e teorema da reciprocidade, regra do somatório, para estimar fatores de forma em outros contextos. Para que você entenda de maneira muito clara, inequívoca, né, que a determinação do fator de forma é uma questão que envolve você, tipo assim, é quase como se você estivesse montando um quebra-cabeças. Tem algumas regras que você pode usar, algumas coisas você pode consultar e aí se vira para resolver o problema. Né? Não necessariamente você vai ter que estar sempre integrando isso daqui, porque isso é muito difícil. Né? Até existem assim, algumas calculadoras de engenharia de fatores de forma vinculadas, por exemplo, a programas como aquele Engineering Equation Solver, o IES, né? Então você tem alguns recursos assim para poder chegar lá. Mas a grande questão é que
a determinação direta dessas integrais geralmente é complicada. Veja o trabalho que eu tive que fazer aqui para um caso simples, né, que é um disco paralelo, né, a outro disco, né? Inclusive, essa questão dos discos paralelos, ela aparece aqui, ó, deixa eu ver se eu acho, no meu livro do Encropera, na forma de tabela, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho uma tabela para isso, né? Em função... Só que agora não mais para um disco infinitesimal, para 2 discos reais mesmo, né? Então aqui eu vou ter, velho, várias curvas para diferentes combinações de tamanhos, raios, distância, separação entre esses discos desses fatores de forma. Então eu vou ter algumas tabelas para diferentes tipos de geometria, como eu já mostrei na última aula, né? Duas placas planas paralelas, 2 discos paralelos de raios diferentes, placas perpendiculares e por aí vai, tá? Então eu vou ter que aprender a usar esses recursos para estimar esses caras. Eu vou dar aqui um outro exemplo, no qual a gente vai usar a regra do somatório, relação de reciprocidade, para estimar também esses fatores de forma em outras geometrias. Deixa eu achar aqui o meu exemplo. Então, eu vou aqui pegar, tipo, próximo exemplo. Vamos pôr exercício 2. Vamos pôr aqui de letra 12, para a gente poder treinar outras metodologias para estimativa de fator de forma. Isso aqui é um mundo, viu, galera? Então, o exercício 2 é basicamente você estimar os fatores de forma desses caras aqui, ó. 1 e 2. Como é que a gente vai calcular isso daqui? Vamos resolver. O 1, eu tenho, velho, essa esfera dentro desse cubo, vamos colocar assim, né? E o 2 eu tenho, velho, um duto quadrado longo, comprido, que entra no plano, né, do quadro. E esse cara tem uma diagonal ali. Então, se essa diagonal aqui emite radiação, um pedaço dela vai bater na área 2, um pedaço na área 3, a 3 vai mandar para 1 e para 2. Como é que esses caras se enxergam assim? Essa é a questão que eu estou querendo estimar em termos de fatores de forma. Então, vamos resolver, né, primeiro para o caso 1. Vamos pôr assim, caso 1. Para o caso 1, se você olha para a geometria, a primeira coisa que você vai concluir rapidamente é que F1, 2 vai ser igual a 1. Como assim? Ora, se a esfera está dentro do cubo, tudo aquilo que ela emite vai chegar no cubo, ela está dentro do cara. Não tem como ela emitir algum tipo de radiação que não chegue no cubo. Além do mais, você lembra que eu mostrei aquela diferença na última aula entre uma superfície côncava, né, e uma convexa. A côncava eu consigo pegar e afirmar que parte da radiação que ela emite chega nela própria. A convexa não. Então a esfera não tem como ver a si própria. Ela só consegue emanar para fora. Como ela está dentro, né, do cubo, tudo que ela manda vai para o cubo. Então olha como foi fácil estimar aqui esse F12. Só você olhar e falar, realmente, tudo que a esfera manda vai para o cubo. Então F12 é 1. Já resolvi rapidamente aqui. Agora, eu também tenho uma relação de reciprocidade. Né? A reciprocidade, ela vai me levar a concluir que a área 1 vezes F12 vai ter que ser igual à área 2 vezes F21. Se eu tenho F12, né, eu vou descobrir aqui que o meu F21 vai ser igual a 1 sobre A2 F12. Então aqui passa a ser mais uma questão de você determinar áreas. Né? Quem é A1? A1 é a área de uma esfera, que é 4π vezes r ao quadrado. R ao quadrado é d sobre 2 ao quadrado. Quem é a área 2? A área 2 é a área desse cubo. Ele tem 6 faces de área L quadrado. Então esse cara, né, vai ser 6 vezes L ao quadrado, ou 6 vezes d quadrado, porque L é igual a d. A esfera está circunscrita dentro, né, desse cubo. Então, se você usa essas relações aqui de área, faça isso em casa, você vai concluir rapidamente que o teu fator de forma F21 vai ser igual a π sobre 6. Então, esse caso aqui, ó, determinei F12 e F21 rapidamente. Só olhando para a parada, não fiz uma integral, só usei argumentos lógicos, né, vinculados à definição do que a gente chama de fator de forma e a relação de reciprocidade. Muito fácil. Então agora bora para a questão, né, dessa segunda geometria aqui, o 2.
Então eu vou até pegar, velho, e vou pegar essa geometria aqui e vou colocar ela de novo aqui embaixo, para a gente não ter dúvida, né, do que a gente vai estar calculando aqui. Já foi essa página, ótimo. Eu estou aqui organizando as minhas folhas para não me perder em meio a elas. Top. Bom, para essa superfície aqui, o que a gente pode concluir? Repare que essa região aqui, ó, é tipo um invólucro, né? Tá tudo fechado. Não tem como nenhuma radiação que sai de nenhuma dessas superfícies escapar daqui de dentro. Está fechada. Então, como está fechado, eu vou usar a regra do somatório e falar que F11 mais F12 mais F13 vai ser igual a 1. Agora, F1 é igual a 0, porque a superfície 1 é uma superfície plana. Ela não consegue enxergar a si própria, ela não consegue mandar uma radiação que chega nela mesma, né? E, por uma questão de simetria, porque você pode ver aqui que esse lado e esse, eles estão para esse lado aqui, ó, de maneira simétrica, né? Então, aquilo que sai de 1 vai ter que se dividir. Metade vai chegar em 2, metade vai chegar em 3, pela questão da simetria do problema. Então, vamos escrever isso daqui. Se F1 é 0, né, por simetria, F12 tem que ser igual a F13, que vai ter que ser igual a meio. Então, eu já determinei F12 e F13. Agora, eu tenho outros fatores a serem determinados. Por exemplo, quanto de 2 que chega em 1 e quanto de 2 que chega em 3, por exemplo. Para isso, eu vou usar a reciprocidade. Então, a reciprocidade, ela vai me levar à seguinte afirmação. A1, que multiplica F12, vai ter que ser igual a A2, que multiplica F21. Né? Isso aqui vai ser uma relação muito, muito, muito útil quando eu não conseguir determinar um fator de forma integrando. Então, às vezes, eu calculo um fator de forma de 1 em relação a 2, integro, uso, sei lá, alguma tabela, e eu infiro o contrário usando reciprocidade e essa relação de áreas. Tá? Então, aqui eu vou ter que F21 vai ser igual a A1 sobre A2, que multiplica F12. F12 já calculei. A1 e A2 é fácil de estimar, A2 é L ao quadrado, A1 vai ser raiz de 2L ao quadrado, assim, por uma questão de trigonometria básica. Então esse cara aqui vai ser raiz de 2 que multiplica F12. F12 é meio, então aqui eu vou estimar e vou concluir que o meu F21 vai ser igual a 0,71. Né? Isso é o que sai de 2 e chega em 1. Perfeito? Nossa, ficou horrível meu 71. Ficou parecendo um hieroglifo aqui. Eu estava escrevendo enquanto olhava para o caderno. Ficou uma questão absolutamente horrível. 71. O que sai de 2 chega em 1. Então esse cara vai mudar para esse cara e mudar para esse cara. E por simetria, isso aqui também vai ser F31. Né? Porque, veja, quando eu pego o F21, eu estou olhando como 2 enxerga 1. F31 é como 3 enxerga 1. 3 e 2 estão para 1 da mesma maneira. Né? O 3 vai mandar um pedaço para 2, um pedaço para 1. O 2 vai mandar um pedaço para 1, um pedaço para 3. Mas o que sai de 2 e o que sai de 3, né, a proporção do que sai de 2 e de 3 e chega em 1 é a mesma, pela simetria da figura. É importante você estar atento à questão dos índices. Né? O primeiro é onde está saindo, o segundo é onde está chegando. Então, F21 é o que sai de 2, chega em 1. F31 é o que sai de 3, chega em 1. Pela simetria, o que sai de 2 chega em 1 é igual ao que sai de 3 e chega em 1. Tá? E aí a gente calculou tudo. Deixa eu ver. F12 já foi. F13 já foi. F21 já foi. F31 já foi. Eu acho que faltaria aqui agora, deixa eu ver, a gente chama F23 e F32, né? Deixa eu ver, F23 e F32. Isso eu vou deixar para casa. Em casa, então, tentem estimar F23 e F32. Tentem usar reciprocidade, somatório aqui, que eu te garanto que vai dar certo. Assim, essa aqui é uma questão
que é muito mais para você ficar pensando assim sobre as relações que você vai utilizar para montar esse quebra-cabeça, do que gastar assim muito potencial cognitivo para resolver integrais difíceis, né? Eu quis resolver aqui questões bem diferentes para você perceber como é que funciona essa abordagem de você montar um fator de forma, né? Não é uma coisa trivial, é bastante geométrico. No caso 1 eu tive que integrar, no caso 2 não usei uma única integral, usei só tipo relações simples, áreas, relações geométricas e raciocínio lógico. E aí, nessa questão agora final, que é o próximo exercício, exercício 3, eu queria mostrar uma outra abordagem aqui. Então vamos lá, exercício 3. Vamos puxar aqui. Nesse eu vou usar algumas dessas regras, somatório, reciprocidade, mas também tabelas. Então, o problema 3, deixa eu puxar aqui a minha figurinha, é isso daqui, ó. Eu tenho esses caras aqui. E aí, velho, só para ficar mais claro, eu vou tentar pôr assim, ó, esse cara aqui, ó, é a minha superfície 1. Esse cara aqui de baixo é a minha superfície 3. E esse cara aqui, que é difícil até desenhar, mas a casca do cilindro vai ser minha superfície, que eu vou chamar de 2. Então tem superfície 1, 2 e 3. 1, o disco de cima, 3, o disco de baixo, 2, essa casca. Então vamos começar aqui estimando o fator de forma F13. Aquilo que sai de um disco e chega em outro. Esse cara aqui, eu vou puxar uma tabelinha para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um segundo, galera. Tabela, achei. Deixa eu puxar. Eu vou pôr ela bem grande para poder consultar ela, legal. É uma tabela que está no livro do Encropera para esse fator de forma de discos paralelos. Até já mostrei ela aqui já na aula de hoje, na última aula, mas agora vamos usar ela de fato, né? Para esse problema aqui, deixa eu minimizar um pouquinho para ficar legal na tela. Tá bom aqui, dane-se. Repara que eu estou com L igual a D. Essa tabela ela estabelece o fator F e J, então aqui eu quero 1 em relação a 3, então o I seria 1, o J seria 3, vamos colocar aqui. I igual a 1, J igual a 3, e ela é função desse L sobre RI e desse RJ sobre L. Então quem seria nesse caso L sobre RI? Seria essa distância sobre o raio de baixo. Agora L é igual a D, então RI é igual a D sobre 2, ou L sobre 2. Então L sobre RI é igual a 2. Perfeito? E RJ sobre L, esse cara vai ser um raio sobre essa distância que é o diâmetro. Esse cara vai ser igual a meio. Então eu vou estar interessado em L sobre RI igual a 2. Então vou pegar 2 aqui, ó, e subir o 2. E cada uma dessas curvas são curvas para diferentes valores de RJ sobre L. Eu queria uma curva, sei lá, meio. Aqui é 2, aqui é 1 meio. Meio, velho, estaria nessa região aqui, entre 0,4 e 0,6, bem por aqui, ó. Então eu vou estar lidando com um fator de forma que vai estar acima, nessa região aqui, ó, acima dessa linha aqui e abaixo, acima dessa linha aqui e abaixo dessa linha aqui, tá vendo? Eu, na minha interpolação, eu considerei um cara que estaria mais ou menos por aqui, ó. Então, pela tabela, eu considerei um fator de forma 1,3 de 0,17. Foi o que eu considerei. Aí eu vou usar somatório para obter os outros. Então, somatório, eu vou ver aqui o meu F11 mais F12 mais F13 tem que ser igual a 1. F1 é 0, porque esse cara é plano, né? Não tem nada que sai de 1 chega nele mesmo, desse disco. Eu tenho o F13 já. Então, daqui eu vou calcular um F12 que vai valer 0,83. Veja como é que a gente vai montando isso daqui. E aí eu queria, por exemplo, de repente terminar F21, sei lá, né? O F21
eu vou determinar usando reciprocidade. Então, reciprocidade. Olha como essas relações são muito úteis, galera. Muito úteis. Reciprocidade. Então, A1F12 vai ser igual a A2F21. Eu tenho F12, eu tenho A1 e tenho A2, essas áreas todas. Né? Em casa, vocês são bons de geometria, substituam a área do cilindro, a área desses discos e mostrem, né, que usando reciprocidade você vai concluir que F21 vai ser igual, deixa eu ver aqui quando eu calculei, 0,21. Isso é o que sai de 2 e chega em 1. 2 é essa casca, 1 é o que está em cima, o que sai de 2 chega em 1 tem que ser igual ao que sai de 2 chega em 3, porque esse cara é totalmente simétrico. A casca do cilindro vai mandar para o disco de cima o mesmo que ela manda para o disco de baixo. Está tudo separado pela mesma distância, não tem por que ser diferente. Então esse F21 vai ser a mesma coisa que F23 por simetria. Então a gente pode pôr aqui inclusive uma setinha e escrever simetria. E é isso, galera. Né? Resolvemos aqui alguns exercícios de determinação de fatores de forma usando reciprocidade, somatório, tabelas, integrais, bom senso, raciocínio lógico. E é assim que a coisa realmente funciona aqui. Né? Em casos mais complicados, mais difíceis, você tem também integrais virtuais de fatores de forma em programinhas de computador, né? Como eu mostrei na última aula. Né? Esse View Factor Calculator que usa o Engineering Equation Solver e algumas subrotinas para estimar fatores de forma em superfícies mais complexas, 3D, 2D. E a questão é você, assim, na hora que for lidar com um problema prático de engenharia, saber que existe fator de forma, saber aonde encontrar, saber como determinar, onde buscar essa informação, para poder computar de fato essa troca de energia térmica radiante entre corpos. Né? Eu acho que até esse momento do curso a gente já viu muita coisa de radiação e vocês têm muita informação para poder resolver problemas de radiação. É um assunto complexo, né? Eu ainda tenho algumas coisinhas teóricas, conceituais para falar para vocês de radiação. Então deve ter mais umas 3 aulas, eu acho, sobre o assunto. Quero fazer ainda mais uma aula de exercício de radiação, né? Não só de determinação de fatores de forma, mas de solução de problemas reais de engenharia que envolvam radiação de calor, problemas mais complexos, tá? Então, gratidão pela companhia, espero que tenham entendido a aula de hoje. A gente se vê na próxima aula desse curso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, galera!